Vamos lá, falar de cartas, né, de cartinhas, agora virou moda. O presidente Jair Bolsonaro reagiu com ironia à carta às brasileiras e aos brasileiros, que seria em defesa do Estado Democrático de Direito. O texto, que vai ser lido no dia 11 de agosto na Faculdade de Direito da USP, surgiu como resposta às críticas de Bolsonaro ao sistema eleitoral, mesmo que não cite o presidente. Assinaram a carta, já falamos um pouquinho disso tudo, assinaram a carta divulgada como suprapartidária, banqueiros, juristas, artistas, gente ligada a Lula, à oposição ao governo. Durante a convenção do Partido Progressistas, em Brasília, na última quarta-feira, Bolsonaro afirmou que não precisa de cartinha para demonstrar seu apoio às instituições. Todos têm espaço nesse Brasil. Vivemos num país democrático, defendemos a democracia, não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia, que queremos cada vez mais nós cumprir e respeitar a Constituição. Não precisamos, então, de apoio ou sinalização de quem quer que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, é a liberdade, é o respeito à Constituição. Na quinta-feira, na live semanal, Bolsonaro voltou ao tema. Bom, esse aí é o Twitter, né, que ele fez em tom irônico. A gente tem posicionada? Vamos ver se a gente consegue. Isso aí é um Twitter que ele fez. Tem aí? Se não, eu passo para o... Quem é contra a democracia no Brasil? Em 3 anos e meio, algum ato meu contrário à democracia? Eu acho que nós temos ao contrário, de outras pessoas contrárias à democracia. Nós somos pela transparência, pela legalidade, nós respeitamos a Constituição. Tem gente que se irrita comigo quando eu falo, estamos dentro das 4 linhas. É uma nota política em ano eleitoral. Olha, é melhor democracia com ladrão, né, do que o outro regime com honesto. Agora, qual outro regime com honesto? Que outro regime é esse? Não consigo entender. O presidente ainda publicou, a gente vai ver na tela de novo aí, no Twitter, em tom irônico, a sua própria carta em defesa da democracia. Ele escreveu: carta de manifesto em favor da democracia. Por meio desta manifesto que sou a favor da democracia. Assinado Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Aí foi lançada uma carta em defesa da democracia e das liberdades individuais, principalmente a liberdade de expressão. O chamado Manifesto à Nação Brasileira, Defesa das Liberdades, já recebeu, até agora há pouco, 8 da noite, quase 700 mil assinaturas. Começo com Constantino. Uma cartinha assinada pelo pessoal do Prerrogativas, pelos banqueiros, né, Constantino, que são pessoas tão boas, né, são sempre preocupados assim, com a felicidade dos seus clientes, com o lucro dos seus clientes. Uma gente muito boa, Constantino, realmente que se apropria, que defende a democracia. Uma cartinha patética, né? Essa eu não assinei. Agora, aqui está chegando a 700 mil assinaturas, eu coloquei meu nome lá. Só que tem jornalista que diz, mas não tem ninguém importante. É só o povo, né? Realmente, não tem banqueiro, não tem economista renomado, né? Então é um negócio realmente impressionante, a arrogância e o autoritarismo dessa turma. Agora, isso mostra, Lacombe, muito bem o que está em jogo aqui. Eu acho que essa cartinha e o que aconteceu essa semana é muito sintomático de todo o problema que nós estamos vivendo. É uma turminha arrogante, esquerdista, tucanopetista, né, que não gosta da perda de poder, da perda de influência que tem acontecido nos últimos anos. As redes sociais furaram a bolha da imprensa, da velha mídia hegemônica, né, na criação de pautas e narrativas, e a política também tem que aturar agora figuras toscas, broncas, sem liturgia do cargo, como um Jair Bolsonaro da vida. Então, essa turma, né, do andar de cima, essa turma do Leblon ali, da Vila Madalena, não está gostando disso. Então, eles querem o quê? O regresso, são os maiores reacionários do planeta. Eles querem o regresso a uma democracia administrada,
né? Vamos falar de pluralidade, desde que não entre ninguém de direita. Vamos voltar ao clubinho fechado que tínhamos antes, que era tucano e petista, fingindo que havia ali uma disputa de morte, de essência, né, de alma, de visão de mundo, enquanto que eram primos ou até mesmo irmãos gêmeos heterozigotos, vai lá. Né? Mas é disso que se trata. É uma turma que quer uma democracia de gabinete. Eles querem uma democracia em nome. Eles só não gostam do povo. Aliás, não tem ninguém importante do povo, repito. Então eles querem aquilo, né? Assinou o banqueiro. E outra coisa que vira um paradoxo bobo, só pra gente que não estudou muita história, é que você fala assim, banqueiro esquerdista. Ah, você vai dizer então que o banqueiro agora é de esquerda? Claro que eu vou dizer. Os bancos, aliás, tinham lucros exorbitantes na era do PT. Hoje tem não só o Pix, que representou a perda de bilhões em receita, como tem as fintechs disruptivas, que o governo Bolsonaro, sim, facilitou a vida, reduzindo várias normas, fomentando a área de tecnologia, permitindo a atração de investimentos com menos burocracia, e isso está afetando a vida dos bancos. E o banqueiro estabelecido gosta desse joguinho de cartas marcadas, de cartelização do setor. É ou não é? Aqui nos Estados Unidos, a gente pode dedicar um dia um programa mais profundo a isso. A criação do Banco Central Americano, do Federal Reserve, o mais perto que temos disso, foi feito numa ilha secreta com nomes falsos pela turminha do JP Morgan. Mas se você fala isso, a turma que não estudou história fica perplexa. Não é possível. Quando você tem banqueiros querendo criar a regulação do setor, você desconfia. Normalmente o empresário não quer mais Estado no seu cangote. Quando quer, desconfia. É porque ele está junto com o Estado. E não deu outra. Os primeiros chairman do Banco Central Americano, do Federal Reserve, foram todos pupilos do JP Morgan. O Strong, que era genro dele, casado com a filha dele. É uma história que, se você contar em filme, o pessoal vai achar que é ficção. Então, veja, a turma que quer a volta do joguinho administrado, de cartas marcadas, do Estado interventor, desde que, colega meu, eu sou amigo do rei. Esse é o modelo que essa turma sempre defendeu e nunca teve nenhuma coisa a ver com livre mercado. São grandes empresários estabelecidos que querem exatamente o capitalismo de laços que temos no nosso país. E o tapete vermelho, com os privilégios da elite. Né? Então, essa turma está querendo brincar de democracia sem povo. E o povo não está gostando muito dessa brincadeira, porque o povo descobriu que tem voz, descobriu que tem participação efetiva, descobriu o que é a vida da política e quer o direito de se manifestar. Então, e o mais curioso disso tudo, só para fechar, para não me estender muito, é aquilo que a gente já falou, né, Lacombe? Eles estão na cartinha externando uma preocupação com um crime ou um golpe futuro. E eu já entrevistei alguns deles, um ficou bem nervosinho numa emissora, mas eu perguntei assim, qual é o crime concreto? Qual é a atitude concreta que esse governo em 3 anos e meio cometeu para deixar todo mundo tão apreensivo assim com algum ataque à democracia? E, by the way, onde é que estava essa turminha toda da USP e companhia quando o Foro de São Paulo estava dando as cartas no Brasil? Quando o Mensalão e o Petrolão estavam usurpando a nossa democracia, com base na corrupção? Onde estavam eles quando o PT flertava com o regime venezuelano ou usava o BNDES para financiar obras em ditaduras socialistas na África ou na América Latina, aceitando em troca venda futura de charuto, em Cuba, por exemplo. Então, tudo isso é um grande escárnio. A pergunta que fica no ar é, quem que essa turminha snob, arrogante, autoritária e antidemocrática acha que está enganando em pleno século XXI? Ana, é isso que acho que a expressão é essa, o snob, né? Porque, assim, os juristas, ex-ministro do STF, banqueiros, artistas assinaram uma cartinha, nossa, essa cartinha tem importância. Agora, essa outra, com 700 mil assinaturas, ou abaixo-assinado que teve lá a movimentação do Caio Coppola, com 3 milhões de assinaturas, para que houvesse um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, isso não tem valor. Então, os importantes, né, os famosos, os banqueiros, os poderosos, a assinatura deles importa. Mas o resto, Ana, é o resto. Esse manifesto com 3 milhões de assinaturas pedindo o processo, a discussão, pelo menos a discussão do processo de impeachment do Alexandre de Moraes, esse manifesto não está nem na gaveta do Rodrigo Pacheco, esse aí deve estar na lata de lixo, né? Porque entrou ali, passou batido,
o Rodrigo Pacheco, né, o guarda-costas do STF, deve ter jogado no lixo. Agora, é o que o Rodrigo disse, é uma casta, é uma elite que há alguns anos vem falando sozinha, vem ditando os rumos da política do Brasil, dos programas sociais, dos programas econômicos, das costuras, né, o que pode ser vilipendiado na Constituição ou não, e o povo sempre de fora. Até que, a partir de 2018, o povo falou, chega, né, vamos colocar o Brasil acima de tudo, como até o próprio presidente Bolsonaro fala, né, Brasil acima de tudo, e agora o povo não quer mais saber de outra coisa, porque gostou de ter as rédeas nas mãos, o que é o correto, né? A própria Constituição norte-americana começa com we the people, nós, o povo, nós decidimos, né? Ronald Reagan falava no discurso de despedida dele da Casa Branca, depois de 8 anos na Casa Branca, ele falou, nós somos o condutor, o governo é o carro e nós somos o condutor. Nós ditamos ao governo que velocidade nós queremos ir, que caminho nós vamos escolher e não o contrário. E o brasileiro hoje entendeu, né, que o correto é isso, e essas elites encasteladas aí nessas torres de marfim, eles continuam isolados, acham que falam pelo povo, e o mais interessante dessas duas cartas, Lacombe, é que uma carta, né, essa carta falsificada aí, ela fala para salvar a democracia, mas ninguém fala que ato, o que o presidente Jair Bolsonaro fez. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele foi inconstitucional aqui, não existe uma ação. Enquanto, se olharmos o outro lado, essa carta que o Rodrigo assinou, eu também assinei, viu, Rodrigo? Essa carta, nós podemos aí listar uma série de atos inconstitucionais por parte do Congresso, da Câmara, do STF, de ministro A, B, C, D, tem vários ministros ali. A revista Oeste, por exemplo, teve uma edição da revista, se eu não me engano, foram 120 ações do STF contra o Executivo, contra o Jair Bolsonaro, ações inconstitucionais, que eram prerrogativas do Executivo. Então, a diferença é essa. Um lado joga, né, como se fosse aí platitudes e uma retórica de rede social para salvar a democracia, negacionismo eleitoral, e o outro lado consegue linkar e enumerar as ações que essa gente torpe vem cometendo contra o Brasil e o povo brasileiro. E Lacombe, antes de passar para o Claro. Augusto, só um pequeno comentário que faltou na minha resposta ao que você colocou, é que o presidente Bolsonaro está cada vez mais zoeiro em relação a essa turma, e eu estou adorando isso, porque eu acho que com essa forma de reagir, ele expõe o ridículo do teatro, porque é um teatro. Então, quando ele vai lá e fala manifesto que defenda a democracia, e acabou, porque outra coisa que a Ana elencou aí de 120 e poucos que a Revista Oeste levantou, tem um monte de coisa que também virou chacota, já que assim, você tem 5 dias, você tem 2 dias, 48 horas para se manifestar a respeito de alguma coisa. Isso já virou motivo de chacota. E o presidente está lidando com essa turma de uma forma irônica, com sarcasmo, que está deixando eles ainda mais perdidos, que é virar e falar assim, eu me manifesto, defendo a democracia, ponto. E eles não sabem como reagir a isso, porque é o óbvio, acabou o teatro. Nós não vamos aceitar o papel de palhaço que estão tentando impor a todos nós. O Bolsonaro está criando um estilo Augusto Nunes, mais ou menos isso, né, Augusto? Com essa turma aí, só rindo mesmo. Eu senti falta dos empreiteiros, nesse balaio de oportunistas e ignorantes, né? É um pastiche da Carta aos Brasileiros, que foi lida em 1977, 11 de agosto, pelo professor Goffredo Teles. Naquela época, você tinha o AI-5 em vigor, você não tinha eleições diretas para presidente, você não tinha, vigorava o bipartidarismo, era outro país, e houve a leitura daquela carta, redigida corretamente. Os jornais estão tendo de fazer o copy-paste, eu nunca vi isso. Ela começa com um ponto de exclamação, né? E também já querendo fazer bonito com a turma aí do gênero. A primeira era a Carta aos Brasileiros. Essa começa, né? Às brasileiras e aos brasileiros.
Ele já vem com essa conversa e um ponto de exclamação que não faz o menor sentido. Ponto de exclamação, eu digo sempre, é a bengala do idioma, né? Você avisa que as letras que precedem aquilo ali, elas têm que ser gritadas. Brasileiras e brasileiros. Tá? Eu não uso ponto de exclamação, por exemplo, porque não tem a menor necessidade. Eles terminam o manifesto com 4, que os jornais estão retirando, 4 pontos de exclamação. O máximo concedido aí pelos linguistas que são mais generosos é de 3 pontos de exclamação. Eles usam 4. Ninguém sabe por quê. E tem assim, em defesa do Estado Democrático de Direito. É Estado de Direito, não tem nada de democrático, porque já está embutido aí na expressão Estado de Direito, que é uma democracia. Foi redigida por estudantes, né, ou já formados pela Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, o que só mostra a decadência do ensino de direito. Eu, se pertencesse ao Supremo, eu daria 5 anos para eles repetirem os 5 anos que eles fizeram, que eles perderam ali na faculdade, porque não sabem escrever e não conhecem sequer o artigo 1º da Constituição. Eles escrevem assim: todo poder emana do povo, não é todo poder, é todo o poder, o que faz uma diferença muito grande que eles ignoram. Antes dos 4 pontos de exclamação, vem com essa: todo poder emana do povo e seu nome será exercido por representantes eleitos ou diretamente. Tá, e aí? Tem as quatro exclamações, os 4 pontos de exclamação deveriam ser usados por quem se espanta com a ignorância desses doutores aí, né? Futuros integrantes do grupo Prerrogativas. Ô Consta, a gente espera que não haja uma segunda versão dessa carta, então, que aí vai ser as brasileiras aos brasileiros e brasileires, aí eu não sei nem como é que fica o artigo, no caso. Olá, Kombi, você tá que nem as profetisas do Minority Report agora. Você entrou na minha mente, pegou, eu ia falar isso com o Augusto. Eu ia falar: Augusto, você falou que eles acenaram, né, para a turma do gênero, mas não, né? Brasileiras e brasileiros deixa de fora a turma não binária, sei lá o quê, alguma coisa assim. Né? Porque, como é que fica? Eu acho que eles foram bastante preconceituosos com essa carta e excludentes. Não, e que continuam, Ana, nos dividindo, né? Porque falam, se não me engano, falam em justiça social. Mas justiça é justiça, não é todo mundo igual perante a lei. Vai ficar dividindo em grupo, todo mundo em grupo, né? Não existe esse papinho de justiça racial, justiça. É justiça. É a mesma para todo mundo. Lacombe, tem um vídeo aqui da PragerU, que eu recomendo bastante. Entrem no YouTube da PragerU, e tem um vídeo aqui que porque os democratas, eles, há 4, 5 anos, até em 2020, eles tinham aí a maioria dos votos dos latinos, principalmente aqui na Califórnia, e agora isso está virando, que está se tornando uma preocupação muito grande, não apenas para os midterms esse ano, né, em novembro, mas para 2024. E uma das questões que andam irritando aí os latinos, Lacombe, é que o Partido Democrata começou a se referir aos latinos como Latinx, colocar eu sei lá como fala isso, Latinx, Latinx, com um X ali no final. E os latinos, eles se revoltaram, eles se rebelaram. Parem com essa palhaçada, nós somos latinos. Não tem latinx e não tem latinos e latinas. Nós somos latinos. Um outro detalhe dessa história é que, dentro desse contexto de linguagem, né, identidade de gênero, linguagem neutra, os democratas começaram a falar sobre aquela história besta de apropriação cultural, não pode usar o cabelo X ou a cor Y ou a roupa tal, porque isso infringe a ética do respeito aos indígenas, ou aos negros, ou aos latinos. E aí um rapaz da PragerU se vestiu assim de mexicano e foi numa dessas universidades aí
e começou a perguntar: você acha que isso é uma apropriação cultural? Lacombe, 100% das respostas que horror, você está ofendendo os latinx. Os latinx, com a mesma roupa, ele foi numa comunidade latina e começou a perguntar às pessoas, né, os latinos: o senhor se sente ofendido que eu esteja com essa roupa? E eles assim: imagina, você está muito bem, está faltando isso ainda, está faltando aquilo. Ou seja, é uma pauta que pertence a essas bolhas hedonistas que falam entre eles, aos banqueiros, aos moradores lá da Torre de Marfim, aos componentes ali do Supremo Tribunal Federal, que com seus assessores, né, uns ficam ali puxando o saco dos outros. É uma bolha, porque se sai na rua, se encontra o povo que tem boleto para pagar, que tem filho para educar, que tem um futuro para pensar e que tem questionamentos pertinentes sobre vacina, sobre tratamento, sobre urnas, essa gente quer perguntar. Essa gente hoje sabe quem é Paulo Guedes, essa gente sabe quem é Tarcísio, quem é Tereza Cristina, essa gente sabe quem é Fachin, quem é Barroso. São brasileiros que, na verdade, são a engrenagem do país. E aí é preciso sempre, né, colocar, como diria lá a Marilena Chauí, amiga do ex-presidiário, eu tenho nojo da classe média. É exatamente isso. Eles não querem que o brasileiro continue falando. O brasileiro, como diz o nosso querido Emílio Surita, o afegão médio, que, na verdade, é a maior parte da nossa engrenagem no Brasil. Augusto, fecha então esse assunto de cartinhas. Você estudou na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, né? Está em ruínas aquilo lá? Não? Você estudou onde? Nacional de Direito do Nacional Rio. de Direito. Não formei em várias faculdades. Não. Mas, bom, as nossas faculdades, pelo jeito, não... Isso conta no currículo hoje em dia. Não, mas eu conseguiria escrever esse manifesto aí sem erros de português. Esses caras não sabem. Não, mas eu tenho certeza disso, não tenho a menor dúvida. Seu texto é primoroso. Primoroso. Até o terceiro ano na faculdade Nacional de Direito. Mas o Largo São Francisco vai mal. Vai muito mal. Aí que está. Estou dando um prazo generoso para eles. 5 anos para aprender o que não aprenderam em 5 anos.